Ô Ronaldinho, se ele chegasse e dissesse, Ronaldinho, ali tem uma loja de sex shop vendendo artigos sexuais. Isso vai nos dar R$ 1 bilhão de lucro. O senhor faria? Ficar em silêncio. Fala, seus mal diagramados! A semana ficou marcada pela importante decisão do governo Lula de taxar os chamados fundos exclusivos dos super ricos, que agora ficarão equiparados à taxação dos fundos de investimento convencionais. A medida provisória deu o que falar, mas não entre os verdadeiros atingidos, que são apenas 2.500 pessoas. Esses estão tranquilos, porque embora possam perder um pouco com essa decisão, ainda se valem de subsídios para os seus negócios e outras mamatas que só o Estado malvadão é capaz de conceder aos endinheirados deste país. Quem tomou as dores, como era de se esperar, foi a classe média pendurada em empréstimo consignado, financiamento imobiliário e busca e apreensão do Corolla Cross. De acordo com essa fatia da sociedade que está mais próxima do mendigo Givanildo do que do Jorge Paulo Lemann, ao tomar essa decisão, Lula pune o empresariado brasileiro. O problema é que na cabeça do cidadão de bem orgulhosamente desinformado, o afetado será o dono do açougue. Esse, no entanto, se muito tem investimento na XP, isso quando não investiu toda a grana construindo cortiços modernos no bairro em que mora. E vai continuar absolutamente na mesma situação por estar distante de se encaixar no 0,001% dos privilegiados da sociedade que foram alvo da MP e muito próximo de ter seu negócio quebrado pela inauguração de mais uma unidade da Swift de propriedade dos bilionários que ele tanto defende na internet. Como sempre, o patriotário brasileiro nunca perde uma oportunidade de passar vergonha e defender os seus algozes. E nesta semana tivemos ainda Flávio Bolsonaro ameaça Fred Wassef de forma elogiosa. Relator da CPI do MST, Ricardo Salles vira réu por contrabando de madeira e Sâmia o apelida de réu-lator. Moro pode ser cassado e já é chamado de ex-senador no Congresso. Ministros Marina Silva e Silvio Almeida dão lapada seca em bolsominions metidos a malandrões. E Emmanuel Macron vira o novo Zelensky e enche a DM de Lula de pedidos para debater. Tudo isso e muito mais você vê agora no Piores Vídeos da Semana. Salve, salve, galãs e galoas! Na última quinta-feira, a Polícia Federal resolveu entregar entretenimento de qualidade ao agendar depoimentos simultâneos de Michek, Jair, Mauro, Cid, Weingarten, Fred Wassef e outros envolvidos no caso das joias. Promover 8 depoimentos concomitantemente tem o objetivo de testar a consistência das falas dos depoentes e descobrir quem mente mais. É o momento em que o cerco se fecha contra a gangue. Não à toa que, já no último fim de semana, a ex-primeira-dama resolveu promover um stand-up numa reunião do PL Mulher para debochar das investigações, dizendo que montaria a loja Mijoias, que com esse cacófato fico em dúvida se venderá ouro ou se será uma página no OnlyFans especializada em Golden Shower. Mas vocês pediram tanto, vocês falaram tanto de joias que em breve nós teremos lançamento Mijoias para vocês. Pressionado pelo avanço das investigações, Flávio Bolsonaro resolveu apelar para um expediente, digamos, menos sutil e ousou elogiar a lealdade de Wassef, só que do jeitinho dele, de forma ameaçadora, porcamente disfarçada. O desfecho dessa história está cada dia mais perto e pode ser melhor do que a gente imaginava. Além de levar os meliantes à cadeia, ainda deve gerar inúmeros acertos de contas posteriores entre eles. Eu mesmo quero ver o circo pegar fogo e o palhaço morrer carbonizado. Eu quero desmentir a jornalista Andréa Sadi, com todo respeito, da Globo, que fez hoje uma matéria sem pé nem cabeça sobre o meu advogado Frederico Wassef, que também é advogado de Jair Bolsonaro desde 2014. Ela tem meu telefone e com a simples ligação ela ouviria de mim que não procedia a informação dela sobre o nosso advogado. Eu confio 100% na capacidade e na lealdade do Wassef e não tenho absolutamente nada, nenhuma razão para me preocupar com ele. Muito pelo contrário, sempre deu demonstrações e provas da sua competência e da sua lealdade.
A CPI do MST está programada para acabar no dia 14 de setembro. Essa comissão, que nem sequer deveria existir, chega à reta final como a do 8 de janeiro. Começou com opositores apostando que usariam o espaço para enfraquecer o governo e também como trampolim eleitoral para as municipais de 2024. E terminou com parlamentares virando réus, podendo ser caçados e se transformando em chacota nacional, como Magno Malta, que eternamente será visto como o Zé Manguaça do Senado. Ricardo Salles, que jurou que sairia da CPI do MST forte para disputar a prefeitura de São Paulo, é outro exemplo de deputado que deve se arrepender pela exposição que tanto forçou para si mesmo na intenção de perseguir e criminalizar movimentos sociais camponeses. Além de não atingir os seus objetivos, virou piada por ostentar o cabelo da Dona Florinda e da Margaret Thatcher e também o alvo preferido de Sâmia Bonfim, que não perde uma oportunidade de exercitar seus dons humorísticos contra o rival. Nesta semana, por exemplo, o relator da CPI virou réu por contrabando de madeira e a deputada o apelidou carinhosamente de réu-lator, que, como todo apelido que incomoda demais, acabou pegando. Os acontecimentos tornam ainda mais grave a presença daquele sujeito na relatoria, porque ele não é mais só um relator, agora ele é um réu-lator, tendo em vista que o Ministério Público Federal pediu e foi acatado que ele fosse considerado réu por uma série de crimes. E caso eu seja mais uma vez interrompida, caso meu microfone seja mais uma vez cortado, como já aconteceu outras vezes quando eu levantei essas questões, eu trouxe aqui para ninguém ter dúvida. Corrupção ativa e passiva, prevaricação, advocacia administrativa, facilitação de contrabando, desacato, crime contra a administração ambiental, obstar ou dificultar a ação fiscalizadora do poder público, falsidade ideológica, violação de sigilo funcional, organização criminosa. Eu entendo que os senhores estejam nervosos, está numa situação bastante difícil para vocês, depois que alguns membros se retiraram da CPI, sobretudo diante da suspeição do relator, que, bem, iniciou o dia tentando vender para a sociedade brasileira que estava tudo ganho e terminou o dia, na verdade, tendo mais uma vez que se explicar diante dos seus crimes. Mas o relator disse que, na verdade, tinha sido pedido arquivamento por parte da Polícia Federal. Ele se esqueceu de ler a segunda parte da solicitação que a Polícia Federal fez ao Ministério Público para arquivamento ou eventual oferecimento da denúncia, que foi o que fez o Ministério Público Federal. Eu acho bastante irônico, porque enchem a boca para tentar criminalizar o movimento social e todos aqueles que lutam por direitos no Brasil, mas na verdade os criminosos são vocês. Já Gleisi Hoffmann apelou para uma abordagem poucas ideias e determinou: essa comissão não serviu para nada, felizmente acabará logo, faremos um relatório que vai humilhar o da oposição e mostraremos que vocês são uns hipócritas. Demorou, mas alguém tinha que falar que tem CPI sem propósito algum. A única que eu defenderia hoje é uma CPI das CPIs, para investigar por que abrimos tantas comissões que não chegam em lugar algum. A CPI nem objeto claro tem. Aí quer verificar o mundo inteiro, chama todo mundo, não tem linha. Uma bagunça total isso daqui. Como nós já dissemos, já tem criminalização para os movimentos sociais. Qual é o crime, qual é o problema de uma cooperativa receber emenda parlamentar ou receber recurso público? As grandes cooperativas não recebem, não? Tem várias cooperativas grandes no meu estado que recebem recurso público, emenda parlamentar também. Mas isso não tem problema, né? Se for uma cooperativa dos grandes, essas aí podem. Agora, uma cooperativa dos pequenos não pode receber recurso público. É uma barbaridade a criminalização que fazem com os mais pobres, com os pequenos, aqui na CPI. Chega a dar nojo do que está acontecendo. Tomara que encerre logo, aliás, tem que encerrar dia 14, nós já sabemos como é esse relatório, já vamos votar contra e vamos preparar o nosso, porque, sinceramente, isso daqui foi para gastar o dinheiro público sem necessidade. Moro deve ter o mesmo destino de Tantan Dallagnol e virar um senador deseleito nos próximos meses. Em novembro, se iniciará o julgamento do Marreco no TRE do Paraná por prática de caixa 2 e abuso de poder econômico durante as eleições de 2022. Caso ele perca o mandato, serão convocadas eleições suplementares. Praticamente todo o PT do Paraná pretende concorrer à vaga do Boquinha de Disquete. E se um candidato do partido viesse a vencer, seria uma formosa ironia do destino.
Mas a dura realidade é que essa vaga será disputada principalmente entre Álvaro Drinks, que está eternizado na pele de Jorge Cajuru, e Paulo Martins, jornalista que é uma versão piorada da Raquel Sherazade e Race Fluid, pois trocou a cor de branco para pardo em declaração eleitoral. Apesar do substituto de Moro poder ser até pior que ele, o que importa nesse caso é a humilhação pela qual o cônjuge estará submetido. A sua cassação é dada como tão certa que, ao expor mais um mobralismo do Batoré desta semana, Duarte Júnior já o chamou de ex-senador. Eu quero aqui externar minha estranheza à afirmação trazida pelo hoje senador da República, Sérgio Moro. Durante o meu período como ministro, eu autorizei a intervenção da Força Nacional mais de uma vez, diante de risco de depredação das manifestações na época. O mesmo foi feito com o ministro Torquato e nunca houve a necessidade de solicitar autorização prévia do governador. Eu não consigo compreender a sua afirmação, porque ou é ignorância, falta de conhecimento sobre o ordenamento jurídico em vigor, sobre as decisões do Supremo Tribunal Federal, ou é má fé, inveja do ministro Flávio Dino. Porque o senador afirmar que, quando foi ministro da Justiça, utilizou a Força Nacional e não há nenhuma implicação, não há nenhuma consequência jurídica, se a Força Nacional for utilizada sem anuência, sem a concordância do governo estadual, no caso aqui do GDF, é um absurdo jurídico. Só pode ser ignorância, falta de conhecimento ou inveja do ministro Flávio Dino. E aqui, se for a primeira alternativa, se for ignorância, nós vamos ensinar ao ex-juiz federal ou ex-senador da República o que diz a lei, o que diz as decisões mais atualizadas do Supremo Tribunal Federal. E Moro que não pense que vai virar mártir caso essa decisão se concretize. O hábito na extrema-direita é a falta de lealdade, todo mundo larga a mão de todo mundo facinho, facinho. Só lembrar que hoje em dia não tem um que sequer lembre quem foi Deltan Dallagnol. O deputado federal mineiro Rogério Correia, do PT, é a prova de que nem todos boomers de esquerda são inábeis no uso das redes sociais em prol da divulgação do próprio mandato. Hoje, o parlamentar é um dos petistas que melhor lida com essa nova forma de fazer política e não perde uma oportunidade de ser incisivo para cumprir as 3 regras principais dessa era de hiperexposição legislativa. 1. Expor bolsonarista ao ridículo, já que não existe a menor chance de debate republicano com políticos que integram o reino monera do Congresso. 2. Gerar aquele corte maroto que, além de cumprir com a primeira regra, ainda contextualiza a acusação e traz dados para provar que não é mera lacração, perseguição ou má vontade. 3. E mostrar a hipocrisia dessa gente. Por exemplo, nessa semana, ele escancarou que Cleitinho finge ser humildeira, mas mente que vai de Brasília para BH de carro nos fins de semana. Vai sim, Cleitinho passa 20 horas em estrada toda semana. Pode confiar. Eu queria esclarecer um fato que eu solicitei, inclusive, que um senador e um deputado ficassem aqui, que são lá das Minas Gerais. Eles são do grupo político do Aécio Neves, sempre foram. E eu lá era oposição. Então eles fizeram contra mim uma leva, uma carga muito pesada. Tentaram até caçar meu mandato. Eu não tenho, depois de 32 anos no parlamento, nenhum processo judicial contra mim, muito menos condenação. Então não adianta eles fazerem insinuações. Agora, este menino que saiu é um verdadeiro moleque. Ele não quis ficar, que eu ia falar na cara dele, que é esse Nicolas Ferreira. Esse é um moleque. Esse tem pouco tempo de mandato, está com uma dívida que ele tem que pagar, porque perdeu na justiça 30 mil reais para o Lula, 80 mil para Duda Salabert. Ele, a única coisa que eu sei que ele fez aqui até hoje foi vestir uma peruca. Então, sinceramente, devia ter ficado para escutar, em vez de falar bobagem e sair. O outro que estava aqui falando de fariseu, está aqui dizendo que vai de carro toda vez para Belo Horizonte. Mentira, já encontrei ele no avião. Fariseu é ele. Mais do que isso, usa todas as verbas remuneratórias, está aqui xingando deputados que usam avião. Eu creio que todos nós usamos avião. Então, fariseu é ele, né? Apenas para que tenham a paciência de não falar mentira e depois sair correndo para lacrar em rede social. Lacro eu, então. 2 moleques.
Esse desempenho de Correia deveria ser exemplo para o senador Isalci Lucas, boomer do PSDB, que até agora, em setembro de 2023, confia na fake news de que havia infiltrados de esquerda no 8 de janeiro. Depois, um cidadão desse não sabe porque o partido dele, hoje em dia, só é lembrado por ter sido sequestrado durante alguns anos pelo João Dória. Ela, por exemplo, apresenta vários vídeos aí. Por que não apresenta todos? Porque eu vi também vários vídeos as pessoas gritando, não quebra, não quebra, e tava lá o cara com a bandeira do PT, os infiltrados dentro. Soraya Tronic segue a linha de Gleisi Hoffmann e também perdeu a paciência de debater com quem só comparece à CPMI para causar, compartilhar teoria conspiratória e mentir. Na CPMI, ela resumiu bem o que é o bolsonarismo, que ela inclusive já apoiou e só abandonou porque acreditou em fake news sobre ivermectina e quase vestiu o paletó de madeira na sequência. De acordo com ela, o medo de perder o poder em 2022 tinha um grande motivo, que eram os esquemas de corrupção que lá surgiram e ainda vão surgir, o que vai gerar muito choro e erepsela na perna pútrida do mito. E ainda lembrou que a comissão tomou um rumo que faria muito parlamentar cair duro no meio do Congresso, se arrependimento matasse. Quero ir no motel dela. Você quer ir no motel da Soraya Tronic? Naquela suíte lá, Pantanal. Ah, na Pantaneira. Com quem? Não interessa pra você. Ah, não me interessa. Coisa sua aí. E o medo de perderem o poder tem um grande motivo. Os escândalos de corrupção que estão surgindo e que ainda vão surgir. Aguarde, Brasil. O choro, a erisipela, o desespero, a loucura que acontece daqui para trás, que eu faço questão de nem olhar para trás, é desespero. É desespero porque tá chegando lá em cima. E lembrar que aqui nessa CPMI, o nosso escopo jamais foi tratar daquelas pessoas que vocês usaram, dos patriotas. Se arrependimento matasse, Rogério, o pessoal tava morto de arrependimento. Já teríamos enterrado muitos parlamentares, porque nós estamos chegando em vocês. São vocês os grandes responsáveis pelo que ocorreu e vão pagar caro, muito caro. Inclusive, Bolsonaro é tão irritante que nem mesmo a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, que é quase uma monja de tão zen, mandou a brabra pro Evair Vieira de Mello. O deputado pediu para que ela falasse sobre o PAC, mas Marina já havia comentado e se recusou a repetir, lembrando que o capixaba estava no telefone e mesmo que não tivesse, não escutaria porque tem dificuldades de ouvir mulher. Eita lapada seca! Ministro, não posso ponderar só falar sobre o PAC, isso é uma, talvez seja o maior programa do governo. Eu falei e o senhor estava no telefone e o senhor não escutou. Mas eu relevo porque eu sei que o senhor tem dificuldade de ouvir uma mulher. A desonestidade é outra marca dos patriotários da nossa política. Nesta semana, o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, comentou sobre o nascimento da filha e recordou aquele momento de tensão que todos os pais passam ao realizar os exames para saber sobre a saúde do bebê e como poderemos evitar que eles sofram com eventuais condições detectadas nesses testes feitos nos primeiros dias de vida. Uma fala convencional, afinal, quem tem filho passou por isso também e até podia prever o ponto em que ele queria chegar, mas não chegou. Não chegou porque a deputada Amália Barros interrompeu a fala para dar a famosa lacrada de TikTok e chamar Silvio de capacitista. Ela, que já liberou o olho de vidro para Michele guardar no bolso, acreditou que, na condição de deficiente visual, teria direito de soltar essa do nada e colar a pecha de capacitista no ministro. Eu sou pai recente, faz 1 mês e 2 semamas, e há um exame, né? Acho que todo mundo que foi pai, vejo o deputado Glauber ali, sabe disso, que é uma das horas mais apavorantes, né? Que um pai pode, e uma mãe também, quando se faz o exame, né, para saber da audição, né? Então, esse exame é um exame muito importante que vai definir como vai se organizar o futuro, né, do seu filho, da sua filha, enfim. E a hora de assinar os papéis para o exame... Não é? Não, a senhora está muito equivocada.
Não é medo, não. Eu queria organizar o futuro da minha filha. Eu queria fazer com que a minha filha tivesse um futuro. Eu estou preocupado não com a minha filha, eu me preocupo com o tipo de mundo que nós vamos deixar para as crianças, deputada. Eu me preocupo com o tipo de mundo e com o tipo de pessoa que está no campo da política e que vai ser capaz de produzir um mundo em que o meu filho, o filho da senhora, o filho de qualquer outra pessoa possa ter uma vida plena. Eu não tenho medo de pessoas, eu tenho medo do mundo que nós vamos deixar para essas pessoas. Amália só se esqueceu que quem jurou defender os deficientes e teve um marido que atuou diretamente para cortar políticas públicas nesse sentido foi a ladra de joias e de próteses oculares. Mas será que ela teria coragem de chamar o Jair e a Michelle de capacitistas ou só tiraria fotos sorridentes ao lado dos dois? Não precisa responder, eu respondo por você caso a senhora não considere isso misoginia também. Não teria. Com a possibilidade de Moro ser cassado em breve, Marcon está confiante em herdar o posto de pior voz do Congresso na legislatura 2019-2024. Mas desafinar como Zé de Lou do Loucademia de Polícia é muito pouco para o parlamentar gaúcho. Ele quer, além disso, ser tão equivocado quanto o Marreco, para convencer o sul do país que eles terão um representante à altura de Sérgio Moro em todos os campos de atuação. Nos últimos dias, ele chegou ao ponto de irritar Arthur Maia, presidente da CPI, que é famoso pela calma inacreditável que tem até com Abílio Brunini, com quem divide o virado a Paulista toda segunda-feira no Vasto. Só que essa tentativa de lacrada e de insinuar que a comissão terminaria em pizza por inação do presidente fez Arthur Maia colocar todos os requerimentos em votação e dizer claramente que a responsabilidade da votação e eventual falta de acordo seria culpa do Marcon. O gaúcho, em seguida, começou a ser criticado pela extrema-direita, ciente de que seria massacrada nas votações e abriria a chance para a convocação de generais e bolsonaristas. O senhor vai fazer alguma coisa ou essa CPMI será pautada por essa palhaçada que diz respeito a esse Congresso? Agora, se Vossas Excelências quiserem, não tem problema. Eu me retiro do acordo e boto todos os requerimentos que estão aí, todos, 800, 600, todos para votar na próxima reunião e o resultado vai ser o resultado da CPMI. Não tem problema nenhum, deputado. Presidente, agora, eu tenho tentado construir um acordo e não é justo e não aceito que Vossa Excelência vinha para cá com essa palavra apenas para uma promoção em mídia social, de dizer que eu estou aqui tentando fazer algum tipo de combinação para evitar ou impedir o resultado da CPMI. Não foi isso que eu falei. Vossa Excelência disse que eu estava aqui transformado em pisaiolo. Eu reconheço seu esforço, presidente. Vossa Excelência falou que eu estou aqui transformando essa CPMI em uma pizza. Não tem problema, deputado. Não tem problema. Se esse é o desejo, não tem problema. Eu colocarei na próxima reunião todos, e está autorizado, Leandro. Na próxima reunião votaremos todos os requerimentos, todos em votação. E vocês decidem o que vai ser aprovado. E a responsabilidade dessa votação e a falta de acordo eu atribuirei a Vossa Excelência. Agora deu cara aí mesmo, viu? Mas ignorante é assim mesmo. Quando tenta falar sério, compromete o próprio campo político. Melhor que ele foque em realizar paródias do professor Girafales, como fez na semana passada, no momento Zé Graça. Mais eficaz que o perigoso terreno de se levar a sério. O senhor pode falar para nós qual o motivo, causa, razão ou circunstância que ele levou à cadeia? E pode-se saber por que causa, motivo, razão ou circunstância? E agora vamos falar não de Marcon, mas de Emmanuel Macron. Tal como Zelensky, o presidente francês tenta chamar a atenção de Lula a todo custo. Só nesta semana ele mandou 2 indiretinhas safadas para o nosso presidente. Primeiro, lamentou a ampliação dos BRICS e comentou que a expansão do bloco gerava sério risco de fragmentação do mundo. Mundo, claro, que na visão de um europeu significa todos os países que estão entre a Inglaterra e a Alemanha, excluindo Portugal e Espanha, claro. Já não bastasse passar esse atestado de cagaço que a OTAN perca protagonismo no futuro, ele resolveu dobrar a aposta no dia seguinte e palpitar sobre a Amazônia. Macron pediu que países do Tratado de Proteção à Amazônia aceitassem a adesão da Guiana Francesa ao bloco. O que, além de ser uma tentativa patética de populismo diplomático para chamar a atenção do Lula, é burrice
e má fé. Burrice porque o artigo 27 do tratado é taxativo sobre não estar aberto a adesões. Bastava ler, mas Macron deve estar mais interessado em facilitar a venda de alguma empresa francesa aos Estados Unidos, como fez com a Alstom, que foi vendida para a GE. E má fé porque foi convidado para a cúpula da Amazônia e mandou uma embaixadora que já estava de saída do Brasil para ir no seu lugar. Et en Amérique latine, alors j'ai entendu beaucoup de commentaires sur les sommets de cet été en Amazonie, mais il se trouve qu'aujourd'hui nous ne sommes pas partis du traité. Donc je voulais bien aller être le seul chef d'État européen à être invité à côté d'ambassadeurs européens pour aller expliquer dans une journée d'outreach, comme on dit, comment on finance l'Amazonie. Nous, on est une puissance amazonienne à travers la Guyane. Donc je le dis solennellement, la France est candidate à rejoindre l'organisation du traité de coopération amazonienne et d'y donner toute sa place, et d'ailleurs d'y avoir une représentation associant étroitement la Guyane française. Et donc je souhaite vraiment que le Brésil et toutes les puissances de la région puissent accepter notre demande de candidature et nous permettre d'intégrer ce format. Tivesse levantado o cu da cadeira e ido até Belém, estaria com mais moral com o Lula, que no mesmo dia preferiu comentar sobre temas mais importantes, como o novo coração do Faustão, que ele espera que seja corintiano. Você viu que o Faustão recebeu o coração para doação? Sim. Né? Sim. Quem cuida disso é o SUS. Sabe, então eu desejo ao Faustão, sabe, que viva mais 100 anos com esse coração novo, sabe, que esse coração seja corintiano, sabe? Faustão, se for corintiano, você vai viver mais 100 anos. Nesta semana tivemos um caso inovador de quem me conhece sabe, protagonizado por Spinard, da banda Haikais. No festival Back to Black em São Carlos, um fã passou o show todo mostrando o dedo do meio pro músico, que revidou, dando um soco na cara dele. Típica situação em que eu quero mais que os envolvidos se fodam na real. Porém, a repercussão negativa fez Spinard gravar vídeo pedindo desculpas. Mas não para o fã, vanguardista em notas de esclarecimento. Pediu desculpa aos orixás, Oxalá, Deus, aos fãs e aos irmãos de Axé, que não devem estar nada contentes com ele. Mas ao agredido mesmo, não, reiterando que quem o conhece sabe que ele trata todo mundo com carinho e amor, seja lá o conceito que o humano tem sobre isso, né? A minha crença, a minha fé nunca compactuou com a violência, então, em primeiro lugar, eu peço perdão a todos os meus irmãos de Axé, aos meus orixás, Oxalá, a Deus, eu peço perdão a tudo, pelo que aconteceu, pelo que eu fiz. Quero inocentar o Haikais, porque essa responsabilidade é uma responsabilidade minha, o Haikais não tem nada a ver com isso, eu assumo a responsabilidade inteiramente pra mim. Durante um bom tempo eu me senti insultado, muito antes do ocorrido, muito antes de ter acontecido o que aconteceu, eu tava me sentindo insultado, e no calor do momento, no calor da emoção, meu lado humano falou maior do que o meu lado profissional, e eu acabei cometendo esse erro, e é por isso que eu tô vindo aqui pedir desculpa a todos os meus fãs que se sentiram ofendidos. Muito pelo contrário, eu sou uma pessoa que quem me conhece sabe o quanto eu dou carinho, amor e trato todo mundo com o maior amor e respeito do mundo, principalmente dos meus fãs. Não vou ocultar os comentários, não vou ocultar porque eu acho que todo mundo tem o direito de liberdade de expressão. Inacreditavelmente, assumiu a responsa, inocentou a banda e manteve os comentários abertos para o chapisco. Quem me conhece sabe, bem torto, mas não podemos negar que bastante inovador e até meio corajoso. Nossos patriotários defensores de bilionários não se enxergam e têm pouco entendimento de quem são. Costumam delirar que estão muito próximos do Elon Musk, mas vivem no fio da navalha do crédito rotativo do Nubank e recorrendo a maneiras milagrosas para conseguir grana rápida, como apostar em bet esportiva e acreditar nas promessas do engomadinho do Bitcoin. Não à toa que o proprietário de Jeep Renegade, esse grande símbolo automotivo da classe média frequentadora de micareta de patriotário e do Outback, virou referência em piadas sobre esse recorte da sociedade. E não leve a mal se você tem um, pois se está assistindo a Galãs Feios, obviamente não se encaixa nessa definição. Então relaxe que não é sobre você. E nesta semana rolou uma cena caricata e que reforça esse conceito. Em plena Avenida Faria Lima, um Renegade estava sendo usado como carro da pamonha. Trampo muito mais digno do que qualquer um que estava sendo realizado nos interiores dos prédios ao redor.
vale ressaltar, mas que também demonstra a fragilidade de ser classe média no Brasil. Um dia você esnoba o teu vizinho com uma Fiat Toro e no outro tá usando o mesmo carro para vender cândida, limpa alumínio, dínamo e pasta para brilho. Pamonhas gostosas, milho verde temperado, bolo de milho verde, curau, suco de milho verde, uma delícia. Venham comprovar. Estamos parando por aqui um instante. Seja breve, senão o moço vai embora e a garotada chora. Se você chegou até aqui e gosta do nosso trabalho, sabe o que eu vou falar, né? Aqui no nosso primeiro comentário tem as formas de nos apoiar. Apoia a gente não tem grandes empresas por trás, não tem mecenas, não tem partidos políticos, tem vocês. E vocês podem apoiar aqui no Apoia-se, é o melhor deles porque é recorrente. Todo mês você colabora com uma quantia, pode ser a partir de R$5. Tem também o nosso Pix, nosso PayPal e nossa conta corrente para um depósito imediato e o botão do Seja Membro aqui no YouTube. São quase 5.000 pessoas entre membros e pessoal no Apoia-se também. Você também nos siga nas outras redes sociais, TikTok, Instagram, Facebook e X. É o X. Se você é um desses que ainda acredita em pessoas como o Sérgio Moro, eu só tenho uma coisa pra te dizer. Não passarão.